Eu sou Cecília Laureano, sou psicoterapeuta, escritora, professora de focalização do relacionamento interior e atuo há 10 anos nessa área. Eu venho dedicando minha vida à busca, a estudos, aprendizados e aplicação do que realmente possibilita uma vida integral a mim, aos meus clientes, às pessoas à minha volta. Eu imagino que talvez você deva achar que não existe a possibilidade de causar uma grande transformação desde o seu primeiro atendimento. Ou então que a focalização seja apenas mais um método, porém com um nome diferente. Durante toda essa semana, você vai descobrir que a focalização está muito além de uma proposta milagrosa, de um método de promessas infalíveis ou qualquer coisa do tipo. Você irá ver que se trata de um método cientificamente comprovado, que foi desenvolvido a partir da pesquisa de Eugene Gendlin em parceria com Carl Rogers. E essa pesquisa buscou descobrir o que torna um processo psicoterapêutico bem-sucedido. Eugene Gendlin, PhD em Filosofia, Universidade de Chicago, homenageado inúmeras vezes por seu desenvolvimento da psicoterapia experimental. Recebeu o título de Distinguido Psicólogo Profissional do Ano da Divisão Clínica da Associação Americana de Psicologia em 1970. Foi homenageado pela Divisão Monística da Associação de Psicologia Americana no ano 2000. Recebeu o mais alto prêmio de contribuições teóricas e filosóficas distintas para a psicologia, premiado com o Prêmio Viktor Frankl pela cidade de Viena e pela Fundação Família Viktor Frankl. Recebeu prêmios pelo conjunto da obra, ambos da Associação Mundial de Psicoterapia Centrada na Pessoa e da Associação Americana de Psicoterapia Corporal. Seu livro best-seller Focusing vendeu mais de 500 mil cópias e é traduzido em mais de 17 idiomas. É reconhecido internacionalmente como um importante filósofo e psicólogo americano. Carl Rogers, psicólogo americano atuante na terceira força da psicologia e desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa. Sua dedicação à construção de um método científico na psicologia foi reconhecido por prêmio da Associação Americana de Psicologia, da qual também foi eleito presidente em 1958, tendo sido um pioneiro no estudo sistemático da clínica psicológica. O paradoxo curioso é que quando eu aceito a mim mesmo exatamente como eu sou, então eu consigo mudar. Carl Rogers. E é como eu disse anteriormente, eu atuo nessa área de psicoterapia há 10 anos. Tudo o que você vai ver, além de ser comprovado cientificamente, também é comprovado por pessoas que aplicaram a focalização em si mesmas e também em seus pacientes, em seus clientes. Dá uma olhada no que aconteceu com uma de minhas alunas. Nesse momento, para atuar profissionalmente, atendendo as pessoas, mesmo que seja um atendimento mais energético, né, como reikiano, alguma coisa assim, eu me sinto mais integrada, eu posso estar mais presente para as pessoas, porque eu estou mais presente comigo, com o meu corpo, com os meus sentimentos e emoções, e isso me faz estar mais pronta, mais consciente para atender o cliente que está na minha frente. Parece que eu estou com o meu armário interno organizado, limpo, né? Porque muitas coisas que não me serviam mais, como a dificuldade de me relacionar, tudo isso hoje em dia parece estar mais próximo de um relacionamento mais real, mais vivo em mim. Eu sempre achei que eu tinha que me livrar dos meus sentimentos, eu tinha dificuldade de sentir, de admitir que eu tinha. E hoje eu os integro, né, na minha vida, com total gentileza e carinho. Eu nunca tinha experienciado esse estado de compaixão comigo mesmo. É algo assim que até existia acho que uma crença em mim de não poder sentir isso. E a focalização me mostrou esse caminho de uma maneira muito natural, assim, orgânica até, eu digo. Parece assim que antes eu era um monte de peças aqui e agora está tudo aqui no meu corpo, na minha alma, assim, é muito profundo. Como profissional dessa área, eu sei o tamanho do desafio que é você buscar compreender a alma humana com toda a sua subjetividade. Eu sei o que é enfrentar os desafios de inquietude, de necessidade de encontrar respostas para as nossas experiências, as experiências que habitam em nós e que de fato ninguém responde. E eu imagino que você, assim como eu, saiba que tratar a dor emocional, tratar a dor que é sentida,
sem machucados visíveis aos olhos, é um trabalho que requer habilidade, sensibilidade e muita, mas muita entrega. Esse trabalho que a gente faz nos convoca a vivenciar em primeira pessoa aquilo que nós estamos dispostos a fornecer aos nossos clientes. E isso é uma jornada de vida para toda a vida. Uma vez que os nossos atendimentos dependem da nossa escuta, da nossa percepção, da nossa sensibilidade, e é convocado de nós essas habilidades, é convocado de nós a habilidade de saber entrar no universo do outro ser humano e saber retornar ao nosso próprio universo, mantendo a nossa estabilidade. Sabendo, sim, usar essas habilidades para lidar, em primeira instância, com os nossos próprios desafios pessoais. Na verdade, a gente é convocado a ser uma espécie de tradutor da experiência alheia. A gente é convocado a saber ler, traduzir, interpretar para o outro aquilo que está acontecendo nele. E, de alguma forma, a gente precisa saber falar esse idioma que o mundo interno subjetivo humano fala, em nós e nos outros. Porque uma vez que nós somos seres humanos, é de se esperar que a gente saiba falar esse idioma, ter essa compreensão dentro do nosso próprio mundo interno. Afinal, se você vai aprender inglês com um professor, você espera que essa pessoa saiba falar inglês, não é isso? Porém, eu e você sabemos que nem sempre é assim. O nosso desafio é, a fonte desse idioma é que ele é falado pelo nosso mundo interno. Ele é falado pelo nosso mundo objetivo, em nós e nos nossos clientes. E essa fonte não está na nossa mente pensante. Na verdade, a nossa mente pensante tem a função, ou deveria ter a função, de compreender, de fazer essas traduções, dessas informações que vêm dessa fonte de onde vem o idioma. Essa fonte está no nosso corpo, mais precisamente nas nossas sensações, nas nossas emoções. E o grande problema é que a maioria de nós aprendeu a brigar, a lutar com o que é sentido, ou apenas a interpretar, a analisar o que é sentido, sem conseguir de fato compreender as mensagens que chegam. O que a focalização nos mostra é que o que de fato fala com a gente e nos informa as soluções para as nossas questões, para os nossos conflitos e também dos nossos clientes, habita a nossa instância corporal. Pois é, aí é que a coisa complica. Porque saber manejar essa conversa em nós e em nossos clientes é um caminho a ser descoberto, uma vez que a gente vive tempos onde o nosso corpo foi descartado do processo de compreensão de nós mesmos e a gente acabou por ficar apenas com a nossa mente pensante como a grande fonte, o grande centro de inteligência e sabedoria. Esse divórcio mente-corpo tornou mais difícil a compreensão de nós mesmos, das nossas dores, das nossas escolhas, comportamentos, emoções e, consequentemente, dos nossos clientes. Lidar com aquilo que a gente sente, na maioria das vezes, não é fácil, principalmente quando a gente não tem essa compreensão entre a relação entre o nosso corpo com a nossa mente. Então, retornar para essa integração entre corpo, coração e mente é o caminho para a gente poder ter essa sabedoria para resolver nossas questões internas, lidar com elas, nossas dores, traumas, comportamentos e sentimentos. O corpo é uma integridade e o seu funcionamento se apresenta nessas três instâncias. Corpo, que se refere ao instinto, coração, que se refere metaforicamente às emoções, e a mente, que se refere ao pensamento. Cada uma dessas instâncias tem a sua própria linguagem, e aprender a promover a integração dessa linguagem, essa comunicação nessas instâncias, é o que faz a grande mudança. De maneira que sentir a você mesmo e as suas questões pessoais, assim como a dos seus clientes, se torna muito mais simples. E é isso, justamente, esse manejo que faz com que seja totalmente possível causar transformação, impacto, logo no nosso primeiro atendimento. Porque no primeiro atendimento é possível abrir esse portal dessa fonte de comunicação. Eu quero que você conheça a história real de alguns dos meus clientes que são profissionais da área e que aprenderam a fazer essa integração entre corpo, coração e mente através da focalização.
A visão que a Cecília está passando para as pessoas, que é a focalização do relacionamento interior, ampliou demais a minha forma de lidar com os meus clientes. Tem aquele processo da integração do ser consigo mesmo, e essa foi a grande diferença que está sendo no meu trabalho. A focalização, ela me levou para um processo de perceber o acolhimento dessas partes e, a partir desse acolhimento, a força que isso traz para uma ação que não é da mente, é uma ação espontânea do sentimento, do ser. Ela vai com uma emoção, não com a razão. A minha experiência foi em consequência da experiência do cliente. Eu fiz sem pretensão nenhuma, mas o retorno do cliente foi assim tão surpreendente, tão agradável para mim, que em todas as situações que eu percebo que eu posso incluir, aquela condução pequenininha, eu faço. Porque eles ficam assim, nossa, eu sou isso? Isso está dentro de mim. Eu falei assim, isso é você, isso está dentro de você. Acolhe, você é o espaço para isso. Sabe quando no processo do bolo falta um ingrediente? É aquele fermento. Então eu vejo a focalização como a técnica que ela une. A focalização é aquela ferramenta que a gente já é a gente. Essa é a grande diferença que eu consigo ver. Porque enquanto você está sendo conduzida por um terapeuta com outras ferramentas, você ainda fica se percebendo do lado de fora. A focalização não, ela te dá um olhar do que você já é. E aceitar isso que você já é, para você ver a grandeza desse ser que você já é. Que às vezes com as outras ferramentas a gente leva muito tempo. Ela tem aquele quesinho que fecha o processo. As histórias são e para sempre vão ser fontes de aprendizado, um aprendizado sem fim. Cada jornada carrega em si essa potência. Os mitos, os arquétipos, os símbolos falam conosco diretamente na instância interna, nessa instância subjetiva que eu tenho me referido, na instância onde a gente precisa aprender a compreender. Porém, esse lugar fala de uma forma própria. Essa instância interna subjetiva fala com a gente, se comunica com a gente, se manifesta em nós, em nossos corpos, de uma maneira própria. Então, mantendo essa perspectiva simbólica, o mito ou o símbolo metafórico que eu trouxe aqui nessa jornada com você é a reflexão sobre tornar-se um faixa preta na sua prática profissional, consequentemente na sua vida pessoal. Quero deixar claro aqui que faixa preta, em definição, é aquele que aprendeu a aprender. Engana-se muito quem acha que um faixa preta já é um mestre, é muito longe disso. Assim como um faixa preta é um faixa branca que fez a jornada, a maestria, ou ser um mestre, vem de ser um faixa preta que continuou a sua jornada. Segundo Jonathan Maberry, um faixa preta de primeiro grau é um iniciante avançado, ou aquele que aprendeu a aprender. E a transição da faixa branca até a faixa preta deve ser voltada à metodologia, aos procedimentos necessários para aprender a pensar como um artista marcial, e isso é o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, a gente precisa dominar a nossa técnica com arte, e a nossa arte no processo terapêutico é promover essa integração. E eu quero te contar como isso chegou até mim com a focalização. Já fazia alguns anos que eu me dedicava a especializações que me permitissem encontrar esses níveis de sabedoria em mim, em nós, que estão além da nossa perspectiva cognitiva, além da mente pensante. Eu busquei encontrar alguma forma que me ajudasse a compreender as dores, os comportamentos, as emoções, as sensações, que não se explicam de maneira lógica e que não mudam apenas pela manifestação da nossa vontade deliberada. Nós, seres humanos, por mais incrível que isso pareça, não temos o poder de mudar o que a gente sente apenas pela vontade deliberada. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você dizer para uma tristeza, vai embora, tristeza, e então ela vai.
Ou dizer para uma raiva, se acalma, e imediatamente a raiva se acalma. Tenho certeza que você sabe disso e que você testemunha isso também nos seus clientes. Então, apenas a vontade ou o querer consciente não é suficiente para mudar o que a gente sente ou como a gente age. Então, o que de fato muda? O que de fato faz com que a gente consiga ter os resultados que a gente quer? Essa era a minha pergunta. Desde o começo da vida, a gente aprende pela experiência que não é fácil integrar esse querer e o que de fato a gente faz ou o que a gente sente. Por isso, muitas vezes, a gente acaba vivenciando verdadeiras guerras internas, conflitos internos intensos. O nosso tatame mora dentro da gente. Afinal, quantas vezes a gente quis fazer uma coisa que a gente racionalmente sabe que é a certa, ou que a gente deseja, que a gente escolheu, seja ter hábitos mais saudáveis ou abandonar um relacionamento tóxico, mas a gente não consegue fazer, por mais que a gente queira. Quantas vezes você quis se sentir confiante, otimista, por exemplo, e simplesmente não conseguiu? E o pior, quantas vezes a gente não se chicoteou com as nossas cobranças por não ter a habilidade de conseguir fazer o que é melhor ou simplesmente conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer? Quantas vezes a gente quis realmente mudar algo em nós, seja um comportamento, seja uma emoção, e simplesmente não conseguimos o mesmo em relação aos nossos clientes. E isso é o grande desafio, porque para aumentar o nosso desafio, a gente escolheu como carreira manejar esses processos em outras pessoas. Então fala para mim, é fácil ser profissional dessa área? Você que é profissional dessa área, muito provavelmente, assim como eu, perseguiu soluções para esses dilemas durante toda a sua vida, por toda a sua vida. E, muito provavelmente, tanto por você mesmo, quanto pela busca de compreender, apoiar os seus clientes no seu trabalho, na sua jornada terapêutica. É muito comum que nós que atuamos nessa área carreguemos em nós o mito do curador ferido, que através da busca da cura para a própria ferida tenha se tornado um curador. Para mim não foi diferente. Foi através da jornada de encontrar essas respostas, essas soluções, encontrar esse caminho para as minhas dores e para encontrar essa conversa das minhas várias instâncias que eu encontrei a focalização. Foi através da perspectiva do relacionamento interior que eu aprendi com essa técnica, que eu aprendi a escutar esses lugares em mim até então ignorados, e eu encontrei o como escutar o meu próprio corpo e compreender que ele falava e o que ele falava. E assim, a grande transformação aconteceu e continua acontecendo. O que eu buscava e o que eu sempre busquei era sentir um tipo de conexão comigo mesma que possibilitasse eu saber o que eu quero, como eu quero, alinhado com o meu coração, com o que é significativo para mim. Eu busquei encontrar essa conexão e desejava proporcionar esse alinhamento para os meus atendimentos, para os meus clientes. E eu ficava muito, muito angustiada quando as coisas não aconteciam do jeito que eu esperava na minha vida. Então eu não sabia lidar com elas, ou quando eu me sentia completamente sequestrada pelas minhas emoções. Olhando para essa jornada hoje, eu sinto que o que era mais duro de não ter um caminho claro de como lidar com tudo isso, era basicamente me chicotear dizendo: como assim você está fazendo isso ainda? Você que é terapeuta está assim? Como é que você pode estar atraindo tal circunstância para a sua vida ou não está manifestando tal circunstância? Você já deveria ter superado isso? Enfim, eu era realmente severa comigo e me cobrava sem parar. Afinal, eu queria viver de uma maneira congruente e só eu sei quantas surras internas, literalmente surras internas, eu dei em mim mesma quando eu não conseguia. E de fato eu já me maltratei bastante com essas cobranças sem fim. Durante um bom tempo, eu acreditei no conceito de autossabotagem e isso me judiou demais. É realmente duro acreditar que existe uma força inconsciente em você que está ali prontinha para te pegar, pronta para te fazer mal, porque isso nos leva a travar uma guerra, uma batalha contra a gente mesmo. Agora, você já imaginou a possibilidade de viver de forma que qualquer coisa em você é bem-vinda e que mesmo que aquilo pareça uma coisa que tem uma carinha de querer te sabotar,
Na verdade, aquilo é uma grande força em você e que se você aprender a conhecê-la, isso em você, isso que você chama de sabotador, na verdade é um grande aliado? Pois é, foi isso que eu descobri através da focalização. Nessa jornada, eu passei por diversas escolas. Minha formação é muito longa. Você pode depois conferir lá no meu site. Eu tentei de tudo para eliminar o que eu acreditava que estava pronto para me sabotar e impedir o meu crescimento, minha prosperidade, o meu sucesso nas diversas áreas da minha vida. E eu achava que esse era o meu trabalho terapêutico. Eu acreditava que o meu trabalho era mudar aquilo que bloqueava o cliente e todo o trabalho seria na mente para que tudo isso mudasse. Isso deixou meu relacionamento comigo bastante pesado e o trabalho no consultório mais pesado ainda. Até que finalmente eu encontrei a focalização do relacionamento interior. Então eu pude aprender uma nova maneira de crescer e continuar minha jornada sem precisar ser pelo caminho da severidade, da autocobrança, da autocrítica sem fim, sem ter que mudar tudo em mim, principalmente sem ter que guerrear contra o que eu era sentido, contra o que era vivido em mim, sem guerrear contra as minhas crenças ou o que era classificado como crença limitante ou alguma outra definição assim. Quero deixar claro que eu não estou dizendo que nós não temos crenças ou padrões limitantes. O que eu estou dizendo é que existe um outro caminho para lidar com isso. E que esse caminho é muito mais simples, muito mais gentil e transformador. Esse caminho envolve a gente aprender essa comunicação com o que a gente sente e não apenas com o que a gente pensa sobre o que a gente sente. Quando eu aprendi a lidar com o que eram os meus padrões limitantes, através de um relacionamento com aquilo, permitindo aquilo falar comigo, através das minhas emoções, das minhas sensações, esses padrões ou crenças começaram a mudar de maneira orgânica e com uma inteligência muito maior que a minha mente pensante era capaz de alcançar. E o mesmo aconteceu com os meus clientes. Foi exatamente assim que eu encontrei a congruência possível. Eu encontrei uma nova relação comigo mesma e com os meus processos internos. E encontrei uma forma de atender, fazer as sessões, os meus atendimentos, com prazer, com leveza, com competência, levando os meus clientes a experimentar essa nova relação com eles mesmos também. E isso já no primeiro atendimento. Já no primeiro atendimento, eles podiam experimentar esse novo olhar. E é incrível poder proporcionar isso nos seus atendimentos. Eu aprendi através da escuta profunda do que eu sinto no meu corpo, nas minhas emoções, e uma escuta com uma atitude gentil, acolhedora, com compaixão, a integração que gera a conexão que eu sempre busquei. E eu vejo os clientes buscando isso nos atendimentos. É isso que eles buscam, embora eles não falem isso dessa maneira. Em outras palavras, eu aprendi a ser terapeuta de mim. E ao aprender a fazer isso, eu finalmente aprendi a ser uma terapeuta com a qualidade que eu sempre busquei ter. A focalização trouxe uma imensa transformação para a minha vida, uma imensa transformação para os meus atendimentos, inclusive me tirando da posição de uma terapeuta de agenda vazia para a posição de uma terapeuta sem horário disponível para atender. Me tirou das pressões internas que esse trabalho implica, ou da forma que eu me sentia sobrecarregada em fazer esse trabalho, muitas vezes sem saída. Ela me levou para uma fluidez, para uma sabedoria que eu jamais imaginei encontrar. E foi exatamente por isso que gerou em mim um impulso, me impulsionou a me certificar profissionalmente nessa técnica, diretamente com Annie Weiser Cornell, que é uma autoridade mundial da focalização e que foi aluna direta e assistente do Eugene Gendlin, o criador da focalização. Para você ter uma ideia da tamanha paixão que essa técnica me provocou, eu busquei aprender inglês para poder me formar profissionalmente nessa técnica, pois não há formação profissional dessa abordagem da Anne em português. A Anne desenvolveu um desdobramento da focalização que recebeu o nome de Inner Relationship Focusing, ou focalização do relacionamento interior. Foi com a Anne que eu aprendi a conversa entre corpo e mente. De fato, eu aprendi a conversa entre corpo, coração e mente. E tudo em mim ganhou esse novo significado, esse novo jeito de compreender a mim mesma e o processo terapêutico.
O que eu aprendi com a focalização do relacionamento interior me liberou da escravidão que eu vivia com os meus críticos internos, das minhas cobranças sem fim, cobranças por resultados sem fim para mim e para os meus clientes. E me levou até a porta da alquimia que transforma. Como eu disse, eu me tornei terapeuta de mim e também a terapeuta que aprendeu a aprender, que aprendeu o idioma que o corpo fala. Eu tive o privilégio de ser a primeira brasileira, juntamente com a minha amiga e parceira Tere Passarella, a sermos certificadas internacionalmente no Inner Relationship Focusing, aprendendo diretamente com a Anne. Nós fizemos a formação profissional, que é ministrada da Califórnia, nos Estados Unidos. E foi assim que eu realmente busquei me especializar sobre a focalização e escolhendo aprender diretamente da fonte, com essa grande autoridade mundial que é a Anne Weiser Cornell. Eu quero te contar agora sobre a pesquisa do Eugene que trouxe essa potência para o mundo. Como eu disse, a focalização surgiu da pesquisa dele, que buscou compreender o que promove processos psicoterapêuticos bem-sucedidos versus processos não bem-sucedidos. Ele, juntamente com o Carl Rogers, desenvolveu uma pesquisa de larga escala no final dos anos 50, escutando sessões em busca dessa resposta. Eugene e o grupo de pesquisadores selecionaram grupos de sessões gravadas e separaram em dois grupos, um grupo de processos bem-sucedidos e outros processos não bem-sucedidos. O julgamento em relação a se aquela psicoterapia havia sido bem-sucedida ou não era determinado por 3 fatores, que você vai ver agora na sua tela. Fator A. Será que o terapeuta pensa que a terapia foi bem-sucedida? Fator B. Será que o cliente pensou que essa terapia foi bem-sucedida? E C, a mensuração através de testes aplicados no início do processo e no final, se houvesse mudança. Foram milhares de sessões ouvidas, foram anos de pesquisa. E foi uma completa surpresa para os pesquisadores identificarem que a diferença entre o processo bem-sucedido do processo mal-sucedido estava na maneira que o cliente se relacionava com a questão que ele estava trazendo. Foi uma surpresa, pois inicialmente se pressupunha, e é natural se pressupor isso, que a diferença possivelmente estava na técnica ou no terapeuta. Eles identificaram que logo na primeira ou no máximo na segunda sessão, os clientes que eram do grupo dos processos que foram classificados como bem-sucedidos apresentavam um comportamento muito peculiar em relação ao tema que esse cliente estava trazendo para trabalhar. Havia alguns momentos que o cliente ficava meio que desarticulado, a pessoa parava de falar tão rapidamente, fazia pausas e começava a ficar meio que caçando palavras, buscando palavras que melhor descrevessem a sua vivência naquele exato momento e traduzissem o que ele estava sentindo. Em especial, traziam referência ao corpo na gravação. Você ouviria algo como o cliente dizendo: não sei bem como é, só está bem aqui. E vinha um tipo de gesto apontando para o corpo. Ou mesmo dizendo na minha garganta, no meu estômago, no meu peito. E essas características da vivência no momento presente, a dificuldade de colocar palavras, esse tipo de procura, de busca que melhor traduzisse o que era sentido com esse tipo de interrupção no fluxo de histórias e pensamentos, e em especial essa referência ao corpo foi identificada na primeira ou no máximo segunda sessão dos clientes que estavam no grupo das pessoas de terapia bem-sucedida. Em resumo, esses clientes que faziam isso espontaneamente, sem mesmo que fossem convidados a fazer isso pelo terapeuta, eram aqueles bem-sucedidos na terapia, em contraste daqueles clientes que terminavam não tendo uma terapia bem-sucedida e que se relacionavam com a sua questão, com o seu tema, apenas na instância racional ou apenas na instância analítica. Quando as pesquisas mostraram que os clientes de terapia bem-sucedida tinham essa forma de se relacionar com a questão que estavam trazendo para o seu processo psicoterapêutico, que a diferença era a presença dessa habilidade, dessa forma, Eugene Gendlin decidiu que ele deveria ser capaz de ensinar essa habilidade de forma que todos os clientes pudessem ter a psicoterapia bem-sucedida.
E assim nasceu a focalização. Ela nasceu da descoberta de um homem que descobriu que aprender a ouvir essa instância corporal era a chave da transformação. Eugene deu o nome de focalização para esse método que ele desenvolveu a partir das suas descobertas. E é muito incrível perceber que o que Eugene trouxe para a nossa consciência foi espantoso, foi maravilhoso. Ao desenvolver a focalização, ele trouxe de volta o acesso para aquilo que realmente possibilita a mudança, crescimento de forma orgânica e integrativa. Ele nos devolveu não só a possibilidade de acessar a instância onde a mudança realmente acontece, mas também a possibilidade de acessar o arsenal de sabedoria que reside em nossos corpos e que há tempos estava esquecido, não mais acessado. E isso, de fato, é o que vem provocando tanta dor, tanta falta de conexão com a gente mesmo, com os outros. Nossos clientes vivem exatamente a mesma coisa. E mais que isso, ele nos deu não apenas um conceito ou um dado de descoberta da pesquisa científica que ele desenvolveu, ele nos entregou um processo, um método que, se aplicado, nos possibilita viver e levar adiante essa integração para as outras pessoas. Ao dominar o processo da focalização, você ganha uma nova relação com você mesmo, uma nova relação com o seu corpo, um novo senso de comunicação entre corpo, coração e mente. Aprende a lidar com as suas questões, suas guerras emocionais, seus conflitos internos, suas dores, e aprende a acessar o que há de mais sábio em você, o que há de mais potente em você. Você começa a ouvir de todo o seu ser. Você começa a ouvir o seu próximo passo e aprende isso em você mesmo. E é assim que você se habilita a levar isso para a sua prática profissional. Assim, você provoca esse mesmo nível de transformação nos seus atendimentos. Os seus clientes recebem a oportunidade de acessar esse mesmo portal que reside nos próprios corpos deles. Embora a pesquisa esteja na área de psicoterapia, o processo da focalização tem sido aplicado em diversas áreas, como, por exemplo, criatividade, educação, negócios. Particularmente para mim, a minha paixão é a aplicação no crescimento pessoal, no desenvolvimento de um novo relacionamento interno que é baseado em compaixão, gentileza, um autoconhecimento sem precedentes e, em especial, uma nova forma de atuar como terapeuta e como professora. A minha metáfora para essa forma de ouvir é aprender a falar o idioma que o mundo interno fala, promovendo a integração que transforma. Para mim é isso que a focalização possibilita. Como eu disse há pouco, tamanha transformação que a focalização trouxe para a minha vida e para os meus atendimentos, que eu busquei me certificar profissionalmente nessa técnica, diretamente com a Anne. Também, como eu disse, ela foi aluna direta e assistente do Eugene por mais de 40 anos e é uma das maiores autoridades mundiais no assunto. Foi com a focalização do relacionamento interior, que foi desenvolvida pela Anne Weiser Cornell, que eu aprendi essa integração, corpo, coração e mente, que possibilita essa maestria e de um jeito muito mais simples no manejo terapêutico. E foi essa integração que me levou até a porta da alquimia que transforma. E assim eu me tornei terapeuta de mim e uma terapeuta que aprendeu o idioma.